Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença. Eu que sou professor de escola bíblica dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Porto Velho, Rondônia. E você está no canal EBD Levado a Sério, ou seja, Escola Bíblica Dominical Levada a Sério. Eu estou aqui, procurando diversificar um pouco, e estou fazendo aí uma sessão de vídeos, aqui da revista Discipulando. Isso mesmo, vamos iniciar aqui o primeiro ciclo, da revista Discipulando e vamos à primeira lição. Mas vale lembrar também, meus irmãos, que esse mês agora, é o mês de Congresso de Missões aqui na cidade de Porto Velho. E dá para você aí acompanhar aí o VT, aí a propaganda aí dessa grande festa que será realizada aí, nos dias 18 ao dia 21. Fique aí com a propaganda aí dessa festa maravilhosa. Jesus, a esperança das nações. De 18 a 21 de abril, 17º Congresso de Missões no Grande Templo da Assembleia de Deus de Porto Velho. Inscrições abertas para as manhãs e tardes missionárias. Todas as noites, entrada franca. Ministrando a Palavra de Deus. Gigliane Abraim, Pastor Cláudio Gama, Pastor Robson Aragão, Pastor Júlio Ribeiro, Pastor Alex Gonçalves e Pastor Genival Bento. Cantores Marcelo Dias e Fabiana, Eliane Fernandes, cantores regionais e grandes corais locais. Maiores informações 30262555. Realização Secretaria de Missões da Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho. Eu quisera ir ao campo missionário. Bom, meus irmãos, vamos à primeira lição então. Essa lição que traz por título A Necessidade Humana, o Problema do Pecado. Pois bem, meus irmãos, vamos então, como aqui não é o texto áureo, aqui é um texto de meditação. Então vamos a esse texto, meus irmãos. Acompanhe junto comigo aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Bom, uma coisa que temos em mente, meus irmãos, desde quando começamos a ter consciência da nossa existência, é o seguinte. Uma das primeiras coisas que aprendemos é o seguinte, que um dia vamos morrer. Isso é uma realidade que tange há muito tempo, inclusive é algo que nós vemos todos os dias, a questão da morte, mas é algo que não conseguimos, não conseguimos se acostumar com isso. Isso é uma grande realidade, não conseguimos acostumar com esse tipo de coisa. Mas, para você, para a pessoa que aceita Jesus, porque já que estamos falando aqui sobre discipulando, uma questão que temos que colocar em mente é o seguinte. Nós sabemos que a morte não é o fim. Essa é uma dura realidade. Uma dura realidade para quem ainda não conseguiu aceitar Jesus. Porque tem aquela questão da pessoa, aquela dúvida do final, do que vai acontecer, ou deixa de acontecer. Na grande realidade tem aquele medo da pessoa, não é a questão de morrer, é porque não sabe o que vem depois. Que se fosse somente morreu, acabou, seria muito fácil. A grande questão que é algo que dura pela eternidade. Aí, quando a pessoa não conhece, não sabe sobre isso, não compreende, fica difícil a pessoa entender isso aí. Mas então, meus irmãos, uma coisa que temos que colocar em mente, nossa mente, é o seguinte. O pecado, ele se originou bem ali no Jardim do Éden, e cabe salientar o seguinte, que o mal não foi criado por Deus. Isso é uma realidade, não foi criado por Deus. O que, na verdade, é fruto da desobediência do homem. Na verdade, quando se fala desobediência, quando fala pecado, é transgressão daquilo que Deus colocou para o homem. Então, vamos aqui ao primeiro tópico. Esse primeiro tópico que traz por título, a criação perfeita e a origem do pecado. Bom, a criação. Essa criação, meus irmãos, se você for acompanhar no livro de Gênesis, você vai ver que Deus, ele sempre procurou indo tudo perfeitamente
em harmonia. Na verdade, cada coisa criada no decorrer da semana, né, ali, né, que fala de 6 dias, né, ele fazendo a sua obra, e findando ali no 7º dia, que era o dia de descanso, onde ele descansou, né? Na verdade, não que ele descansou porque ele ficou cansado, senão não seria um Deus, né? Ele que vive eternamente, ele não se cansa. Na verdade, quando fala descanso, é porque ele cessou o serviço dele. Mas esse é outro caso. A grande questão aqui, que estamos falando aqui, é o seguinte, que tudo tinha o seu propósito. Na verdade, haja luz, né? Aí depois vem a questão da terra, a separação de águas, a separação da terra, né? A porção seca. E depois da porção seca veio a questão dos vegetais, né? Saindo ali as plantas, né? Começaram a ter. Enfim, cada dia, né? Vinha complementando o dia anterior. Isso que nós temos em mente. E a grande questão é o seguinte, quando Deus, né? Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, na verdade, ele criou para quê? Para ele, né, estar ali cuidando do jardim. Na verdade, ele ia tomar conta ali, né, daquilo que estava ali, que Deus colocou para o homem. E sabemos que no final do dia, sempre no final do dia, Deus vinha ali e falava com o homem, ele conversava com o homem, tinha aquela intimidade com o homem. Antes do pecado, o homem tinha aquela intimidade com Deus, ele ouvia Deus, ele estava diretamente na presença dele, ouvindo a voz dele, atendendo a sua palavra. Uma coisa que temos que entender aqui, meus irmãos, que a questão de quando Deus fez o homem, algumas pessoas, né, principalmente os ateus, né, eles têm a mania de falar assim, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele não tirou ali a questão ali da árvore do pecado, ali, né, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal ali do jardim, já que ele saberia que haveria aquela possibilidade do homem pecar. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte, quando Deus fez o homem, ele dotou ele de pensamentos, ele dotou o homem para ele tomar suas próprias decisões. É isso que temos que colocar em mente. Deus colocou essa questão do homem optar o que ele queria ou não, se ele queria ficar ali, se ele queria servir a Deus ou não. Porque na grande realidade, né, temos que colocar a nossa mente o seguinte, que ele não queria robôs, pessoas pré-programadas ali para fazer a mesma coisa o tempo todo. Não é igual ao homem, apesar dele de vez em quando querer fazer as mesmas coisas, mas na grande realidade não é igual ao animal. O animal ele sempre faz aquilo por instinto, ele procura fazer ali conforme o instinto dele, não pela razão, não pela questão optou, porque na verdade o instinto dele que coloca aquilo para ele, que propõe aquilo, e ele segue aquele caminho, não vai nem para o lado direito nem para a esquerda. O que pode ocorrer se ele encontrar um predador à sua frente, mas na grande realidade ele vai sempre indo naquela direção, diferente do homem, que ele tem sentimento. O homem, na verdade, Deus colocou ele, né, para o homem optar se ele queria servir a Deus ou não. E uma coisa que temos em mente é o seguinte, Deus colocou ali o homem ali e colocou as circunstâncias, né? Se ele pecasse, aquela possibilidade, tinha que ter aquela possibilidade. Porque se a pessoa vinha adorando a Deus porque é obrigado a adorar, não seria uma adoração genuína, não seria uma adoração que vinha diretamente do coração da pessoa, seria uma adoração assim, aquela por obrigação. É tanto que eu acredito que a nossa fé, né, a fé cristã é isso. Você tem que adorar a Deus por livre e espontânea vontade, não porque você foi forçado. É tanto que tem aquela questão das pessoas colocarem lá, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso na verdade, é um versículo que não existe na Bíblia, vamos deixar bem claro, não existe essa questão de que não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe essa passagem na Bíblia, não tem, né, nenhuma parte da Bíblia que fala sobre isso. A grande realidade, Deus quer a pessoa que ele venha com o coração, com a alma, com o sentimento, ele mesmo sentir vontade de se achegar a Deus. E vamos aqui então, né, aqui o segundo subtópico, né, que fala sobre a queda. É o que nós estamos, né, na verdade, já foi aqui colocado aqui, né, que a queda, na verdade, veio porque a pessoa tinha que ter aquela possibilidade dele cair ou não. É igual a questão de Jesus, quando Jesus veio para a terra, né, quando ele estava aqui na terra, havia aquela possibilidade, mas ele escolheu não pecar. Ele escolheu não pecar. Então o que acontece? Nós que estamos aí procurando servir a Deus, temos que optar isso, nós temos que se colocar na posição para servir a Deus. E quando o homem estava ali, ele pecou contra Deus,
O que ele fez? Ele foi para o livre e espontânea vontade dele. Foi ele que quis, não foi Deus que forçou ele, não foi o diabo, a serpente que forçou ele aquele pecado. Ele foi por livre e espontânea vontade. Essa é a realidade que a Bíblia deixou bem claro. Se você for estudar ali, você vai notar que é essa a realidade. Não tem como fugir, não existe meio termo. Essa é a possibilidade, a primeira possibilidade é essa. É você servir a Deus, não é a possibilidade, é aqui, é essa a realidade. Você vai servir se você quiser. Se você não quiser servir a Deus, você não é obrigado. Isso é uma questão que está bem claro aí. Você serve a Deus, porque senão, se Deus obrigasse, ele estaria obrigando até hoje as pessoas a servirem a Ele. E não, Ele deixa a pessoa quer servir a Deus, Ele serve. Se Ele quer agir como homem, Ele age como homem. Se Ele quer agir como criança, Ele age. Se Ele quiser, o que Ele colocar no coração, Deus permite que Ele faça. Então, só que temos aqui a questão da redenção. Depois do homem ter pecado contra Deus, veio a promessa de Deus. Na verdade, o homem transgrediu, o homem procurou se afastar de Deus e Deus procurou fazer as pazes com o homem. Essa é a realidade. Deus procurou fazer as pazes. Não é à toa que lá capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, né, ele deixou bem claro quando ele foi, né, deixou o homem ali, ele ter trabalhar e tal. Quando chegou ali para falar com a serpente, ele disse, ó, a semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Então o que acontece? Deus, naquele ali, no início ali, né, nessa proto-evangelho, né, o proto-evangelho, propriamente dito, ele deixa bem claro que foi o quê? Foi o primeiro deslumbre daquilo que haveria de vir, daquilo que há de vir. Na verdade, Deus quer trazer novamente o contato, voltar àquela natureza que o homem tinha, né, quando estava ali no paraíso, quando estava ali no jardim do Éden, juntamente com Deus. Vamos ao segundo tópico? A natureza e a realidade do pecado. Pois bem, aqui no primeiro subtópico diz o pecado e sua universalidade. Preste bem atenção, meus irmãos. Preste bem atenção nessa situação. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que acontece? O que aprendemos aqui? Toda pessoa nasce com essa natureza pecaminosa. Toda pessoa já nasce com essa natureza. Desde que Adão e Eva, nossos pais, né, os primeiros pais, pecaram contra Deus, escolheram pecar contra Deus, o homem já nasceu com essa natureza. Ou seja, de lá para cá, todos que nasceram com essa natureza. O que cabe salientar é o seguinte: uma criança, né, enquanto ela não tiver consciência, ela é o quê? Inocente. Ela é inocente, mas tem o quê? Aquela natureza, ela nasceu com essa natureza. Uma coisa que temos que reparar bem aqui é o seguinte: ela nasce com a natureza, não quer dizer que ela seja pecadora. Ela começa a cometer pecados depois que ela tem consciência. Uma coisa que cabe deixar bem claro aqui para os irmãos é o seguinte: é depois que a pessoa tem consciência, ela é pecadora. Preste bem atenção. Existem alguns pastores que pregam, deixam bem claro isso aí, alguns pastores, não cabe aqui falar nomes, né? Mas existem alguns que dizem assim que o filho do crente, ele vai para o céu. Ele tem salvação. Se ele morrer, né, ele sendo criança. Já o filho do ímpio não tem salvação. O que acontece? Isso, na verdade, contradiz o que a Bíblia deixa bem claro. Porque, na verdade, o pecado vem depois que você tem consciência do pecado. Uma coisa é bem diferente da outra. Você comete pecado a partir do momento que você tem consciência, quando você se torna, né, consciente. Porque até então, enquanto você não tem consciência, não é considerado pecado. Essa é a realidade. Não é considerado. Isso é considerado quando você é consciente. Mas você nasce com a natureza pecaminosa. Você tem aquela tendência para pecar. Você vai para aquele caminho procurando pecar. A questão das crianças, você pode reparar o seguinte: qualquer criança, ela não tem vergonha de ficar nu. Você já viu? Ela não tem vergonha. Por quê? Por que não tem vergonha? Porque é inocente. Não sabe ainda o que é o certo. Essa é a realidade. O homem, até então, quando ele estava inocente, quando não tinha cometido pecado, a Bíblia deixa bem claro isso, que eles estavam nus. Andavam ali no paraíso nus. Porque não tinha vergonha. O homem não tinha vergonha ali, né, da sua esposa, estar ali nu, não tinha vergonha. Ele andava nu. Por quê? Porque era inocente. Essa
É uma realidade. Então a criança, quando nasce com a natureza pecaminosa, mas ele comete pecado depois, quando tem consciência. Uma coisa que devemos deixar bem claro também, que nós, que somos pais, devemos o quê? Devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que devemos andar. O sábio Salomão deixou bem claro assim: ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, que quando ele envelhecer ele não vai se desviar dele. É algo que devemos colocar isso. Porque depois que ele tiver consciência, você deixar assim ensinar ele que ele precisa servir a Deus, ele vai cometer pecado e, consequentemente, você será o culpado da situação dele que ele está ali, que ele se encontra. Na grande verdade, não tem culpa dos seus pecados, porque cada um na verdade, cada pessoa, cada indivíduo, né, ele é responsável pelo seu pecado. Mas a situação dele está ali, se você não ensinou, a situação dele, você, né, vai carregar um peso ali. Igual quando nós procuramos servir a Deus, a pessoa que serve a Deus e não consegue falar do amor de Deus, não tem pena, não tem, como diz, né, não tem compaixão da pessoa que está no caminho do pecado, ela tem culpa de ser para aquela pessoa morrer. Porque, na verdade, a pessoa nem é cristão. O cristão, ele se compadece pelaquela pessoa que está no mundo de pecado. Pois bem, vamos aqui ao pecado pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora, e não o contrário. É algo que devemos colocar em mente, meus irmãos. O homem peca porque ele é pecador. A natureza dele está ali. Ele peca porque ele está na natureza dele. Entendeu? A natureza dele, ele herdou isso aí dos primeiros pais. E a partir do momento que ele teve essa consciência, ele vai pecar porque, na verdade, é do instinto dele pecar. Ali vai ficar fustigando o tempo todo. Era a carne contra o espírito. Mas o Espírito de Deus continuamente, né, algumas pessoas chamam de consciência, ela vai fazer o quê? Ela vai indo contra aquilo que a carne palpita em fazer. Palpita o quê? Em pecar contra Deus. O Espírito que ele veio de Deus, ela palpita o quê? Em fazer a vontade de Deus. Por isso que continuamente ele procura fazer o quê? Levar o homem a não pecar contra Deus. Aí o que acontece? Quando Caim, antes dele pecar contra Deus, né, Deus viu, né, o coração dele estava naquela situação, chegou para ele e falou assim, ó, se você agir bem, né, Deus está ali para te ajudar. Uma grande questão que é o seguinte, o pecado está aí na porta, ele está aí batendo na sua porta, mas cabe você resistir a ele. Se você resistir, né, porque na grande realidade o pecado só é pecado, meus irmãos, se você pensar em pecar, não é pecado. O que torna pecado é quando você concretiza, quando você dá vida a ele, você coloca ele, por exemplo, depois você cometeu, só é pecado quando você, na verdade, quando você cai, né, quando você se deixa levar pela sua vontade. Sentir a vontade de pecar não é pecado. O pecado mesmo é você cometer aquilo que desagrada a Deus, você procurar levar aquilo adiante. Porque até então, enquanto você não estiver ali, veio aquela tentação, você repreendeu, porque nós não estamos livres disso aí. A tentação vem. Cabe nós resistirmos e não cairmos em tentação. Vamos aqui ao próximo subtópico, né, que diz aqui, o pecado estrutural. Meus irmãos, o homem, quando ele estava ali, né, Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden, o que acontece? Eles estavam ali para lavrar a terra, para cultivar, para trabalhar. Essa é a realidade. Algumas pessoas até perguntam, que queria, né, saber quem criou, quem inventou o trabalho. Pois eu venho dizer para você que quem criou o trabalho foi quem? Foi Deus. E ele colocou o homem ali, né, para cuidar aqui do jardim, tomar conta do jardim. O que aconteceu? Até enquanto ele estava ali sem pecar contra Deus, a terra, né, estava em harmonia. Estava em harmonia com o homem. O homem estava em harmonia ali. Ele tinha aquele contato mais íntimo. A terra não tinha a questão da erva daninha, não tinha essa questão o contato com os animais, por exemplo, não tinha essa repulsa, né, que hoje em dia os animais não conseguem, se você procurar se aproximar, ele fica arisco, ele foge, a tendência é querer fugir. Por quê? Porque existe em nós a questão do pecado. O nosso pecado faz divisão daquilo que é inocente. Só que tem um detalhe, depois do homem ter pecado também, a terra teve consequências também da questão do pecado do homem.
O que acontece? A partir do momento, hoje você vai cultivar a terra, você precisa de quê? Você precisa do adubo, você precisa do calcário ali, você precisa o quê? Lavrar a terra, né? Você precisa ali fazer, vir com arado, tombar a terra, você tem que arrancar as pedras, aquilo. Que antes não existia isso na terra. A terra não era cultivada muito fácil, crescia muito fácil, não tinha essa dificuldade que tem hoje. Você tem que ir lá matar a erva daninha, você tem que jogar veneno, você tem que, não é à toa que hoje estamos aí, muitas, né, pessoas usando agrotóxico, né, o tempo inteiro aí, e continuamente isso não existia antes do homem pecar. Na verdade, a terra sofre até hoje com dores, como se fosse dores de parto, por causa do pecado do homem. Deu para os irmãos entenderem aí? Deu para os irmãos captarem aquilo que a palavra de Deus deixa bem claro? Os porquês do sofrimento, os porquês da situação, da nossa situação. Deu para os irmãos entenderem? Terceiro tópico: o sofrimento humano e a privação de Deus. No primeiro, né, subtópico, que traz consequências físicas do pecado. Você sabia que antes do homem pecar contra Deus era para ele existir eternamente? Não era só a questão desse contato, dele ouvir a voz de Deus, falar com Deus. Uma coisa que temos em mente é o seguinte também, né? O homem nasceu para quê? Para viver eternamente na terra. Na verdade, ele está vivendo eternamente. Não é à toa que nós, seres humanos, né? Apesar de vermos a morte continuamente, todos os dias vemos a morte, nós não conseguimos acostumar com a morte. Isso é uma realidade, não conseguimos acostumar, mesmo vendo a morte todos os dias. Você pode reparar que os animais, eles morrem o animal aqui, eles passam normalmente do lado. E não vê dificuldade. Está ali, morto ali. Não tem problema nenhum. Já o ser humano, ele tem essa questão, né? Na proximidade, ele não consegue se acostumar. A pergunta é: por que nós não nos acostumamos com a morte? Porque nós não nascemos para morrer. Essa é uma realidade. Não nascemos para morrer. Mas então, e por que morremos então? Morremos por causa do pecado. Essa é uma realidade. A doença veio por causa do pecado. Preste bem atenção, o ser humano, ele antes, né, no início, depois, né, ele no início não tinha dor. Depois da mulher ter pecado, veio dores de parto. Depois de ter pecado, o homem teria que lavrar, né, comer o seu pão com o suor do seu rosto. Mas por que o suor do seu rosto? Ele não ia trabalhar? Iria. Só que não teria dificuldades que tem hoje. E o que acontece? Depois disso, logo que o homem pecou, você olhando, algumas pessoas, né, viviam 900 anos, 600 anos, e foi diminuindo. Chegou até um ponto, na época de Moisés, né, 120 anos. Na verdade, ali, em Abraão já estava ali 120 anos, seria a idade máxima. Na grande realidade, você hoje em dia está bem menos, né? Você vive até os 60 anos. Aí a pessoa fala: mas as pessoas que vivem 80? Vive igual vivia antes? Ou não? Na verdade, ele trabalha até os 60 anos. Porque depois disso, tem as dificuldades, tem a canseira, tem a fadiga. Por que disso? Por causa do pecado. Continuamente os pecados, as doenças, né, que tem saído aí, as novas doenças que acontecem, como a AIDS, como o câncer, doença de Chagas, essas doenças, por que veio? Por causa do pecado. Essa é a realidade. Por causa do pecado, o que aconteceu? Nós fomos ficando debilitados, na verdade. Debilitados. Essa é a realidade, o pecado. Veio a questão, né? Também veio as consequências, né, sociais do pecado. Que esse é o segundo subtópico, que fala aqui sobre a questão social. Uma coisa que temos que olhar é o seguinte: essa questão da ganância, do homem querer governar, do homem estar acima, da questão da escravidão. Isso veio por quê? Por causa do pecado. A pessoa querer dominar sobre a outra pessoa, essa questão de domínio, essa questão da pessoa não é aquele companheirismo, não existe o companheirismo.
Ele quer o quê? Dominar. Quer estar acima. E quando ele está numa posição assim, que não é tão privilegiada como a outra, né? Como ele acha que não é tão privilegiado, ele procura o quê? Puxar o tapete. Isso veio do quê? Por causa do pecado, não é outra coisa. Essa ganância do homem é por causa do pecado. Não é outra coisa. Isso antes disso aí, o homem está ali cultivando, trabalhando na terra, não teria esse problema. Nós vemos ali o Caim, né, que já falamos aqui na lição. Ele, o que aconteceu? Ele lavrava a terra, ele tinha um trabalho maravilhoso. O irmão dele cuidando das ovelhas. Só que ele teve inveja da posição, aquela inveja doentia, a ponto de querer matar o irmão. Mas por que veio isso? Por causa do pecado. Essa é a questão, por causa do pecado. O pecado está ali continuamente e vem abrangendo cada dia mais. Essa questão estamos cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Antigamente, os pais eram respeitados. Hoje em dia, é o quê? Qual o quadro que nós temos agora? Por causa do pecado. O que acontece hoje em dia? O pai querendo matar o filho querendo matar o pai, o irmão querendo matar o irmão. Aí a pessoa fala, mas Caim matou, ele era irmão dele. Sim, só que não tão complicado igual está hoje em dia. Não está tão. Hoje em dia está cada vez pior. Já pensou? A pessoa querer matar a própria mãe, a mãe querendo matar o filho. Isso é algo, na verdade, por causa do pecado. Essa questão social, por causa do pecado, não é outra coisa. Não adianta a pessoa querer costurar isso aí, tampar o sol com peneira. Porque a grande realidade, o pecado é uma doença que vem consumindo cada dia, como se fosse um câncer, acabando com a humanidade. E se a pessoa não buscar a presença de Deus, não tem como a pessoa viver em comunhão com as outras pessoas, se ele não tiver com essa presença do Espírito Santo. Essa é uma realidade de nossos dias. Amém, meus irmãos? Pois bem, vamos agora ao próximo aqui, ó, o terceiro subtópico, que traz por título Consequências Espirituais do Pecado. Pois bem, apesar de vermos, né, o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiramente, né, em seu aspecto, né, pessoal, atingindo mesmo a própria natureza. A morte mencionada pelo Criador é uma morte espiritual. Deixei bem claro no início da lição. A primeira morte é a morte espiritual. A primeira morte. Consequentemente veio a segunda morte. Não é à toa que hoje em dia o cemitério está cada vez mais cheio. Cada vez mais tem mais pessoas. Todo dia, toda hora está morrendo alguém. A cada minuto morre alguém. A cada minuto desce alguém desce à sepultura. Por causa do pecado. Isso é o que tem a pessoa toda, sempre tentando, mas não conseguindo. Só que uma coisa que temos em mente é o seguinte: o ser humano, procurando por si só se achegar a Deus, quer se santificar por si só. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: que você voltar a ser santo, você só pode se você estiver na presença de Deus. Na verdade, quem concede essa santidade é só Deus. É só Deus que concede isso. Não é à toa que o seu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz, para que pudéssemos ser restaurados. Foi Deus que deu o primeiro passo para que o homem fosse restaurado na presença dele. Coloque isso na sua mente. Coloque isso na sua cabeça. Você só pode ser restaurado se Deus assim o quiser. Foi Ele que fez isso. Você está hoje aí, ó, porque Ele concedeu isso aí. Por Ele. E tem uma coisa: se não procurarmos buscar a presença de Deus, por fé, não acreditarmos naquilo que Deus colocou, propôs para nós, estaremos caminhando aqui, cada vez degenerando, o mundo vai se degenerando cada vez mais. Como eu já disse, o pecado é, na verdade, um câncer que tem consumido a terra e seus habitantes. O que aprendemos aqui então, meus irmãos? Aprendemos que nós nascemos autônomos, com vontade própria. Algo que nós devemos colocar em mente é o seguinte: Deus te criou para você ter a sua própria decisão. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a buscar a redenção dos seus pecados. Você não é obrigado a isso. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: Deus colocou isso para o homem, propôs isso para o homem. Na grande realidade, Ele propôs. Criou o homem aí, colocou o homem para quê? Para procurar servir a Deus conforme a sua vontade, a vontade dele.
Ele não quer uma pessoa como robô, algo ali programado para fazer aquilo que Deus colocou. Na grande realidade, isso é o que os ateus não conseguem entender. Por quê? Por que isso acontece? Na grande realidade, nós temos as nossas necessidades, temos a nossa vontade. Deus nos criou com nossa... Porque senão, já pensou? Que amor seria esse se você estivesse programado a adorar Ele? Você programado a adorar Ele conforme aquilo que Ele colocou, já te programou para aquilo. Não seria amor, seria muito mecânico, muito... aquela adoração sintática, aquela adoração pré-programada, aquela robótica, aquela questão como se fosse um computador. Algo que está ali, você ligou ali, ele faz a mesma coisa, aí liga no outro dia, a mesma coisa, desliga e tal. Aquela não teria graça. Não seria a mesma coisa. O bom mesmo é quando você adora a Deus vindo diretamente da alma, vindo diretamente do coração. Quando você sente a vontade de adorar a Deus. Por isso que acontece. Jesus deixou bem claro quando estava ali, à volta daquele poço ali, aquela mulher samaritana, ele disse bem assim: Deus é Espírito. E Ele procura quem? Procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A partir do momento que você adora a Deus, por livre e espontânea vontade, você tem tudo para se dar bem, tem tudo para viver eternamente no céu juntamente com Ele. Amém, meus irmãos? Desde já, eu estou aqui agradecendo meus irmãos por mais uma videoaula aqui, né? Mais na verdade agora, falando com aquela pessoa, né, que aceitou Jesus agora. Vida nova, isso, as pessoas vida nova. E queria agradecer aqui a cada um de vocês que nos acompanharam aí. E que continue aí nos ajudando, continue ajudando aí o canal. Você venha se inscrever no canal, ajudando, né? Porque precisamos aí de você, da sua ajuda. Nós necessitamos para o crescimento aí e, consequentemente, mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Graça e paz. Fiquem com Deus. Glória a Jesus.